nessas últimas semanas, na real, nesses últimos dias, muita gente viu na minha DM me fazer algumas perguntas. Tipo, tem coisas que nem eu mesmo vou saber responder pra vocês, rapaziada. Eu posso estar pesquisando, posso tentar saber sobre, mas é algo que eu acho que isso daqui, por exemplo, é uma parada que eu acho que já todo mundo sabia. Mas bom, os questionamentos e as perguntas eram pra saber a respeito da retrospectiva de 2025, se o Castanhari ia fazer ela ou não, ou se ele já deu algum spoiler ou alguma coisa em relação a isso. Bom, eu acho que a resposta, muita gente aqui já sabe. Se vocês já viram a retrospectiva de 2024, o Castanhari tinha dito em alto bom tom que ele não iria fazer mais retrospectiva, que aquela ali seria a última. E ok, depois desse recado para o seu público e para as pessoas também que ficam esperançosas para saber se o cara vai fazer alguma retrospectiva ou não, ficaram desanimadas, porque eu sei, cara, muita gente, né, principalmente os fãs do Castanhari, gostava muito desse musical, né, que ele fazia. Embora ele não seja o melhor cantor, mas querendo ou não, ele se empenhava sim em fazer um bom trabalho. As edições, por exemplo, era uma parada muito da hora. Isso daqui é algo que não dá nem pra negar, rapaziada. A edição dos vídeos dele eram muito bem feitas. Porém, o problema todo mundo sabe qual era, né, mano? Era quando ele colocava política no meio. Aí não tinha como. Até porque, como era uma retrospectiva pra falar de tudo que tinha acontecido no ano, ou de quase tudo, óbvio que não dá pra colocar tudo, mas ele ia colocar assim umas paradas relacionadas à política, e ele sempre fazia isso. Todo mundo lembra que ele pegava muito no pé do Bolsonaro, zoava muito ele, falava muito dele. Assim, eu sei, e também era muito óbvio que naquela época ele já era aliado do PT. Ele já tinha declarado isso abertamente várias e várias vezes, já tinha ido podcast, já tinha prestado seu apoio ao Lula, até falou que o Lula tinha sido preso injustamente, enfim, mano, várias coisas ali pra defender o Lula ele já tinha feito. Só que aqui vem a questão, né? Tipo, ele falava que as retrospectivas dele nem se baseava nisso. Eram retrospectivas que eram baseadas em coisas que de fato tinha acontecido e ele tava ali pra expor, não queria passar pano pra ninguém, ele seria imparcial quando ele ia analisar essas situações. Só que todo mundo via que não era muito bem isso que acontecia, o cara de fato não era imparcial em nada. Cansamos de ver erros e mais erros do governo do PT acontecendo a cada ano que se passava, tá ligado? Não teve um ano sequer que teve uma tranquilidade, todo ano os caras faziam várias e várias merdas, seja o próprio Lula, como também todo o pessoal que era ligado ao governo dele. E o Castanhari desde o começo sempre teve a oportunidade pra também criticar os caras, tá ligado? E a gente pedia isso, a imparcialidade. Se você disse que seria imparcial e queria criticar tanto o governo de um como também do outro, por que você não fez isso? E essas críticas eram que mais perseguia o Castanhari, tá ligado? Muita gente falava muito disso, pegava muito no pé dele, até que ele acabou lançando a retrospectiva de 2024. Ele até tinha dito que ele não ia fazer mais, mas mesmo assim ele acabou postando essa 2024, e aí foi pra fechar o caixão de vez. E nessa retrospectiva, ok, o Castanhari falou sim algumas coisas do governo, falou também outras coisas ali da Choquei, enfim, de outras coisas que tinha acontecido até no passado, né? E quando eu tava assistindo, eu fiquei, mano, agora o Castanhari vai pegar pesado dos caras do PT mesmo. Mas não, cara, ele falou sim, mas ele deixou passar muitas e muitas outras coisas. Meio que só falou aquilo ali só pra falar, rapaziada, tá vendo? Pelo menos eu critiquei os caras do governo aí, mano. Tá vendo que eu tô sendo parcial? Mas não foi bem isso, né? Aí essa retrospectiva também do ano passado não foi como eu acho que ele imaginava e como o público também esperava. Na real, acho que o público já esperava que isso aqui fosse acontecer, que não iria muito bem. O pessoal também iria criticar do mesmo jeito como foi das outras vezes. Então assim, cara, no meu pensamento, o Castanhari acabou avaliando tudo isso, né? Porque todas suas outras retrospectivas sempre teve muitas críticas. Justamente, e eu acho que, cara, era a culpa maior dele, né? Porque, cara, ele não colocava os caras ali porque ele não queria. Porque ele teve essa oportunidade de até se redimir com o público, mas ele não fazia isso. Eu sinceramente não sei porque ele resolveu se arriscar tanto pra ficar ligado com esse governo, velho. Era só criticar os caras ali, pronto e acabou, mano. Você não falou que tava sendo parcial? Então por que você não foi, tá ligado? Era basicamente isso, mas ele não fazia desse jeito. Então eu acho que ele acabou vendo todas essas críticas e por isso que ele resolveu de vez parar de fazer retrospectivas. Até porque ele também se explicou uma vez, dizendo também que não dava tanta monetização por causa dos copyrights, e eu entendo, realmente, era um vídeo muito trabalhado, muito bem editado, embora pra mim eu acho que um dos grandes problemas sempre era o roteiro, tá ligado? Porque ele, não é porque ele não colocava o que a gente queria, mas é porque ele não colocava o que deveria estar, algo que todo mundo sabia que tinha acontecido e que tava acontecendo no mundo, principalmente aqui no Brasil, e o cara não colocava, simplesmente pra passar um pano, sabe? Então, cara, era por isso que o pessoal pegava muito no pé do Castanhari com essas retrospectivas. E óbvio que ele, vendo todas essas críticas, ele quis evitar toda essa dor de cabeça, e é por isso que ele não vai mais fazer retrospectiva. Então, para as pessoas que estão perguntando, estão querendo saber se o Castanhari vai fazer, aparentemente ele não vai fazer, a não ser que ele faça que nem no ano passado, né? Ele também tinha dito que não ia fazer e do nada foi lá e publicou o vídeo. Como foi uma parada que, querendo ou não, marcou o canal dele, porque também era algo que dava muitas views, mas também atraía muitas críticas e muitos hates por causa e do jeito também que ele publicava aqueles vídeos. Caso ele faça, vai ser uma parada que, beleza, bacana, mas como que vai ser, tá ligado? Eu fico
fico no pensamento aqui pra saber o que vai passar na cabeça dele, o que ele vai escrever no roteiro, o que ele vai colocar no vídeo também, cara. Porque, velho, esse ano aconteceu muita, mas muita coisa. E fiquei pensando numa parada aqui que, tipo, eu vi muita gente comentando também no Twitter na época que aconteceu. Porque, assim, tem sim as paradas da política e tal, todo mundo sabe aqui todas as merdas que o Lula, seu governo, sempre faz aqui no Brasil. Mas também tem uma questão, cara, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que todo mundo sabe muito bem o que é. E foi quando teve aquela invasão pelas favelas e as vítimas da sociedade, né? Assim como diz a política e diz muitas emissoras ali, como principalmente a Rede Globo, essas vítimas da sociedade foram de arrasta, né? Tipo, muitos deles mesmo. Então, cara, a gente ficou meio que em pensamento, velho, imagina que se o Casselli resolve colocar os caras lá e fala como se tivesse de luto por eles, mano. Aqui esquece, ele ia se perder legal. Ele poderia passar pano pra governo que fosse. Isso daqui eu acho que seria pior, mano. Porque muitos ali eram traficantes mesmo que fazia coisa errada e acabou, velho. O Casselli vem, faz uma retrospectiva e coloca esses caras aí como se tivesse de luto, como se eles fossem vítimas e tivessem de arrasta injustamente. Pô, se o Casselli fizesse isso, aí esquece, mano. Seria a pior retrospectiva que ele já fez na vida. Era melhor ele ter parado mesmo, como ele já tinha dito que ia parar lá em 2023, depois 2024 e agora 2025. Então, eu acho que o Casselli de fato parou e não vai fazer mais nenhuma retrospectiva, porque se ele fizer, ainda mais fazer desse jeito aí que eu falei, cara, a vida dele aqui na internet vai acabar. Enfim, rapaziada, de momento é isso. Eu não acho que vai ter retrospectiva. O Casselli já tinha dito lá em 2024 que ele ia fazer a última, que foi aquela de 2024. É isso, né? Não tem mais o que dizer. Para as pessoas que estão ansiosas, esse é o recado. Inclusive, cara, eu não vi ele comentar mais em ninguém, nem responder ninguém falando que talvez ele tá pensando em fazer ou algo do tipo. De fato, eu acho que aquela de 2024 foi a última. Infelizmente, ele não fechou com chave de ouro, né? Porque aquilo tava indo de mal a pior. Cada retrospectiva que ele fazia não correspondia à expectativa do público. E não só isso, era um negócio muito vergonhoso. Parece que ele só tava fazendo aquilo ali pra passar pano pro governo mesmo. A gente sabe que ele era aliado do PT, mas eu acho que ele não precisava fazer isso e fingir que, tipo, ele não era. E é por isso que essas retrospectivas ficavam mais feio ainda na visão do público. Mas enfim, é isso, rapaziada. Aparentemente, o Castanhari não vai fazer mais nenhuma retrospectiva. A que aconteceu em 2024 foi a última. A não ser que ele surpreenda nós aqui e poste sem mais nem menos, sem nenhum aviso. Aí eu vou falar que ele tem bastante coragem, viu? Porque, velho, com certeza vai dar o que falar essa retrospectiva dele. Caso ele faça, né? Mas aparentemente ele não vai fazer. Mas enfim, rapaziada, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Deixe seu comentário também sua opinião. Se vocês acham que ele deveria fazer uma nova retrospectiva ou não, é melhor deixar pra lá mesmo, porque assim tá melhor. Ou se vocês querem que ele faça alguma coisa. Bom, é isso. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. E claro, só lembrando também, se você não for inscrito, se inscreve e também deixa o seu like pra ajudar o YouTube a divulgar mais. Ativa o sininho pra não perder as notificações dos meus próximos vídeos. E também, rapaziada, se possível, clique em hypar quem tem a opção ativa, porque assim vai ajudar o meu canal e também vai ajudar esse vídeo pra que ele chegue a mais pessoas. E aí as pessoas que estavam curiosas pra saber se iria ter alguma retrospectiva em 2025, ficariam sabendo agora. Onde aparentemente o Casselli não vai fazer mais nenhuma retrospectiva. Aquela de 2024 foi a última. Acabou. E é isso. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Abraço e até o próximo.